O tema de hoje é reflexões bíblicas sobre liderança e poder. Liderança é um dom poderoso, mas também uma grande responsabilidade. Ao longo da história, a Bíblia nos mostra líderes que foram honrados por sua fidelidade e outros que caíram por orgulho e corrupção. Hoje, em 5 tópicos, começamos uma série de reflexões bíblicas sobre liderança, política, empresarial, religiosa e os seus desafios que cada um enfrenta. Vamos juntos entender o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre os caminhos do poder. O poder e a responsabilidade da liderança. Todo líder tem o poder de transformar vidas, seja para o bem ou para o mal. A história nos ensina que reis, governantes, empresários e pastores já enfrentaram dilemas morais e espirituais em suas decisões. Muitos se perderam no orgulho e na ganância, enquanto outros permaneceram fiéis ao propósito de servir. Em Provérbios 29:2 diz: quando os justos governam, alegram-se o povo, mas quando o ímpio o domina, o povo geme. Líderes políticos, o exemplo de Salomão e Roboão. Salomão começou seu reinado com sabedoria e humildade, pedindo a Deus discernimento para governar. Mas ao longo do tempo se desviou, acumulando riquezas e alianças duvidosas. Seu filho Roboão herdou o trono, mas não a sabedoria. Ao invés de ouvir os sábios, ele oprimiu o povo. E isso levou à divisão do reino. O que aprendemos com isso? Um líder político que governa para si mesmo e não para o povo acaba destruindo sua própria nação. Em 1 Reis 12, 13 e 14 diz: o rei respondeu ao povo asperamente e rejeitou o conselho que os anciões lhes tinham dado. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai vos impôs um jugo pesado, eu ainda o agravarei. Reflexão sobre isso. Hoje, quantos líderes políticos tomam decisões pensando apenas no próprio poder, sem ouvir o povo? Líderes empresariais, o erro do rico insensato. O sucesso empresarial pode ser uma bênção, mas também um teste de caráter. Na parábola do rico insensato, Jesus fala de um homem que acumulou bens e planejava aproveitar sua fortuna, sem perceber que sua vida estava prestes a acabar. Ele viveu para si, sem compartilhar, sem propósito maior. E hoje, quantos empresários os constroem impérios sem pensar no impacto de suas decisões sobre seus funcionários e a sociedade? Em Lucas 12, 20 e 21 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Reflexão: sucesso sem propósito? A responsabilidade social é apenas uma ilusão. Como os empresários podem usar seus recursos para transformar vidas? Líderes religiosos. O perigo da hipocrisia. O exemplo dos fariseus. Os fariseus eram líderes religiosos respeitados, mas Jesus os confrontou porque eles pregavam uma coisa e faziam outra. Eles buscavam status e reconhecimento, mas seus corações estavam distantes de Deus. Hoje, vemos isso em muitos líderes religiosos que usam a fé como um negócio, exploram a boa vontade das pessoas, que vivem uma vida de luxo enquanto muitos sofrem. Mas a verdadeira liderança espiritual é sobre servir e não ser servido. Em Mateus 23, 27 e 28 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem ser belos, mas por dentro são cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Uma reflexão sobre isso. O líder religioso deve ser um exemplo de fé e humildade. Como podemos diferenciar um verdadeiro pastor de um falso profeta? Conclusão: qual tipo de líder queremos seguir e ser? Seja na política, nos negócios ou na religião. Todo líder tem uma escolha: servir ao povo ou a si mesmo. A Bíblia nos mostra que os líderes que o seguiram, seus próprios interesses caíram, mas aqueles que honraram a Deus e serviram com justiça foram lembrados por gerações. O Brasil e o mundo precisam de uma nova geração de líderes que entendam que o poder é uma ferramenta para transformar vidas e não para explorá-las. Em Marcos 10, 43, 44 diz: mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar esses temas e analisar exemplos bíblicos que refletem a realidade do nosso tempo. Deixe aqui os comentários. Qual líder mais inspira e qual tipo de liderança o mundo precisa hoje? Vamos nesse projeto, vem com a gente. Que Deus abençoe a todos. Valeu!